No final do culto, tema de hoje: ordenanças impostas até ao tempo da reforma. Deus vai falar ao seu povo com revelação. Diz o apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 8 a 10. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Chegou o tempo oportuno da reforma. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, te rendemos glórias e graças por teu imenso amor por nós, Senhor, por nos ter escolhido de antemão, predestinado em amor, e a seu tempo ter nos chamado, nos justificado e nos glorificado. Obrigada pela obra completa em nossas vidas. E te agradecemos, Senhor, por ter iluminado os olhos do nosso coração, para compreendermos os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos, para compreendermos e desfrutarmos um novo pacto de melhores e superiores promessas, para vivermos a plenitude da graça sobre graça e reinarmos em vida através de Jesus Cristo. Nesta noite preciosa, em que tu reúnes o povo santo, o povo amado, a chamada tua noiva, tua igreja, fala a cada um, Senhor. Os que estão presentes neste santuário, os que estão pela internet, os que vão ouvir ao CD, os que vão entrar na central de vídeo. Deus, onde tu quiseres fazer chegar esta palavra, faz chegar e descortina, Senhor. Arranca os véus que estão sobre os olhos do coração do teu povo. Liberta as tuas ovelhas através deste altar. Convém que eu diminua e que tu sejas exaltado e glorificado. Usa os meus lábios, Senhor. Usa tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para a glória do teu reino. E assim oramos com fé e dizemos amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Obrigada, Ciro. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, rebanho de Deus, eleitos, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, povo do Senhor, mais que vencedores. Nós temos uma visão espiritual acerca do sistema chamado cristão. Hoje, nós enxergamos com nitidez aquilo que é o cristianismo sistemático, a religião chamada cristã. Todo esse chamado cristianismo não passa de um sistema religioso. É um sistema cheio de convenções. À volta do mundo, você vê cristãos com ritos, com sacrifícios, com cerimônias, com fardos insuportáveis, que acabam, na verdade, por destruir vidas. Todo esse peso colocado pelo sistema religioso acaba por congelar a mente das pessoas, acaba por adoecer o coração das pessoas, até por martirizar as pessoas em nome de Jesus. Cristianismo não é isso. Cristianismo é anti-religião. Religião é religião. Cristianismo é a vontade de Deus. Religião e cristianismo são coisas diferentes. Cristianismo não tem nada a ver com religião. Você vê até pelos símbolos do cristianismo. Segundo a religião, os símbolos do cristianismo colocados pela religião é um absurdo. Veja, por exemplo, a cruz.
95% das igrejas chamadas cristãs, incluindo-se igrejas evangélicas, protestantes, usam a cruz. Mas a cruz não passa de um símbolo de maldição. Em Gálatas 3,13 mostra isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, o madeiro, a cruz, é símbolo de maldição. Era a morte mais maldita para os judeus. Era a morte mais baixa, a maldição da cruz. Então, jamais poderia ser símbolo do cristianismo. Você sabe quantos malfeitores morriam na cruz? Todos os ladrões, blasfemos, sanguinários, homicidas, assassinos, morriam na cruz. Você se recorda que ao lado de Jesus tinha 2 ladrões, 2 pessoas transgressoras, 2 homicidas, estavam ali. Morte maldita, morte de cruz. Pense comigo, Jesus foi para a cruz porque ele cumpriu e levou toda a maldição da lei, que acabava na cruz, na morte mais maldita. Se Jesus tivesse morrido numa cadeira elétrica, todo mundo andaria com uma cadeirinha elétrica pendurada no pescoço, numa correntinha. Não é verdade? Jesus morreu na cruz, as pessoas andam com uma cruz. Se fosse na cadeira elétrica, uma cadeira elétrica, não é? Pendurada no pescoço. Ou ainda, pendurariam, quem sabe, colocariam um cadeirão nas torres das igrejas, um cadeirão elétrico lá em cima. Aqui é uma igreja cristã. Tá lá um cadeirão elétrico grande, né? Se Jesus fosse morto com uma arma, fariam o quê? Arminhas. Se Jesus fosse morto com um punhal, punhaizinhos. É a mesma coisa. São símbolos de maldição. Seriam sempre símbolos de maldição. Esses símbolos todos são malditos. Portanto, até os símbolos do cristianismo não têm nada a ver com nada. Por isso é que nós não usamos cruz. Porque a cruz não é símbolo do cristianismo. A cruz é símbolo de maldição. O símbolo do cristianismo é o entendimento de que o túmulo está vazio até hoje. O símbolo do cristianismo é a ressurreição. Amém? E nem por isso nós vamos fazer um túmulo com um vão dentro. Você percebe? Então, você conhece a história. Você é uma pessoa que estuda, que estudou. Você estuda um pouco mais, às vezes, se aprofunda um pouco mais em história. Você vê que até a chamada Santa Inquisição, proclamada pela Igreja Católica por volta de 1600, matou milhares e milhares de pessoas, queimaram-nas vivas em nome da religião, em nome do cristianismo. Qual era o símbolo da Inquisição, chamada pela Igreja Romana de Santa? Ai, meu Deus. Santa Inquisição. Uma cruz e uma espada. Este era o símbolo da Santa Inquisição. Matamos em nome de Cristo. Matamos pelo cristianismo. Então, nós entendemos que o chamado cristianismo vive um sistema doentio, falso, cheio de doutrinas de homens, religião. E se nós não voltarmos urgentemente para a Bíblia Sagrada, possivelmente nós nos tornamos pessoas malditas também, cheias de símbolos malditos. Graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo, por sua soberania, iluminou os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, tirou as escamas, tirou os véus, e hoje nós podemos compreender a herança e a esperança dos santos. Amém? Colossenses 2:20 diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Então,
Como é que um crente legítimo, que tem Jesus como Senhor, que nasceu de novo, que é nova criatura, que saiu da morte para a vida, que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como é que este crente, este cristão, pode se sujeitar de novo a ordenanças? 21. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, não vá à praia, não corte o cabelo, não veja televisão, não depila, cuidado, olha o demônio, não pinta, não come carne, guarda este dia, olha isto, não faz aquilo. Como é que pode? O Senhor está perguntando, versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos... são doutrinas dos homens. E diz aqui, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Então, são doutrinas dos homens que com o uso se destroem, não servem para nada. Na realidade, essas coisas servem para congelar a mente das pessoas, sabia? Todas essas coisas servem para destruir vidas, para adoecer corações, até para martirizar, porque tem pessoas que vivem debaixo dessas proibições, essas ordenanças de homens todas, que são martirizadas, são verdadeiros mártires dos nossos dias, porque a pessoa até chega a quase se flagelar. Versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Tudo tem aparência de sabedoria. Como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. No original, contra a carne, contra os desejos da carne. Então, parece sábio essa coisa de faz isso, não rapa isso, põe um véu aqui, usa uma roupa assim, jejua não sei quantos dias, faz esse voto. Parece sábio, parece espiritual, parece santo, mas não tem valor algum contra a carne. Amém? Quantas pessoas... Ai, porque eu passei 34 dias jejuando. Todo mundo diz... isso não vale nada. Isso é besteira, isso é religião, isso é congelar a mente das pessoas. A Bíblia diz para não fazer isso. São ritos e cerimônias dos judeus. Mateus 15:6 diz: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. É Jesus que está dizendo isso. A tradição invalida, anula a palavra. Por que você não vê tantos crentes felizes como nós somos? Por que você não vê tantos crentes prósperos, abençoados, bem-sucedidos, livres, alegres? Porque são cheios de tradições. E acabam as tradições por invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus, na maioria dos lugares chamados de cristãos, não existe. Existe um monte de ritual, existe um monte de sacrifício, mas a palavra não tem. Ou você já viu um padre, um papa, pegar a Bíblia e discorrer sobre a Bíblia? Não existe isso aqui. Muitos pastores deixaram a Bíblia há muito tempo de lado também. Não tem pregação. Fazem e falam de coisas sociais. Hoje é tão bonito, amado, falar da Amazônia, da água, dos índios, dos direitos dos indígenas, lá do Tocantins, etc. Mas pegar a Bíblia Sagrada e dizer, abra a Bíblia em Gálatas, não tem. A igreja romana por séculos dá um jornalzinho miserável, pobre, com um textinho que ninguém lê. Alguém lá com um microfone fanho, com tanto dinheiro, o som da igreja católica é o pior som que existe no mundo. É para ninguém entender nada mesmo. E a pessoa fica lendo lá eis a palavra. Que palavra? Ninguém abre a Bíblia e fala, leia lá, vamos ler. 2 aos Coríntios 2. Não, vamos ouvir a voz de Deus. Não, você não vê isso. No entanto, todos se chamam de cristãos. A tradição anula a palavra, invalida a palavra e faz uma vida sacrificial que Deus não quer. Isaías 1, 11, 13, Deus já reclamava 2.700 anos antes desse tipo de vida. Ele diz, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor.
Tinha que levar isso para muito lugar, não é? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus chama os sacrifícios de iniquidade. E ele diz, num culto solene, eu não posso permitir, sabe, no ajuntamento dos filhos de Deus, eu não posso permitir iniquidade, estas coisas todas. Toda espécie de sacrifícios, de religião, é vã. Para Deus é abominação. Guardar luas, festas judaicas, sábados, guardar sábado para Deus é abominação. Passou a lei. Agora o pacto, a dispensação se chama graça de Deus. Aqui, se temos que lembrar de um dia, lembramos o dia da ressurreição, em que a lei se encerrou definitivamente por um novo sacrifício. Definitivo pacto. Então, Deus não quer no ajuntamento solene, no culto, iniquidade, sacrifícios, coisas vãs. Nós precisamos entender o que diz o versículo 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Olha, 2.700 anos atrás. O Senhor já estava cansado da religião. Não queria no culto essas coisas vãs todas que estão hoje na obra de Deus e muitas vezes multiplicadas. Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Agora você vai entender. O que são doutrinas várias e estranhas? Que não fazem parte do plano de Deus para nós. São coisas que nem sequer, muitas vezes, estão na Bíblia Sagrada. É o pente da salvação. O sabonete do Calvário. Isto tudo o que é? Doutrina estranha à Bíblia Sagrada. É estranho, isso não tem parte com Deus. Quantas vezes você viu Jesus distribuindo pente? Ou mandando alguém tomar banho com o sabonete que ele ungiu antes? Não distribuiu. Aí ele diz assim, porquanto o que vale, igreja, o que vale é estar o coração confirmado com graça. E não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, preste atenção. O que vale é ter um coração confirmado com a graça. É isso que vale. Hebreus 9:8. Vamos entender o início, o primeiro versículo que eu li. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, enquanto a lei continua, o Espírito Santo não se manifesta. Então, lei, é o primeiro tabernáculo. O Espírito Santo está esperando. Não vai se manifestar enquanto tiver lei, enquanto o primeiro tabernáculo estiver erigido. Enquanto a pessoa diz que foi porque ela jejuou, que tudo acontece se ela fizer a vigília, que é porque ela não cortou, que é porque ela pagou o preço. Enquanto as pessoas pensam assim, a lei está erigida, a lei está erguida, o primeiro tabernáculo continua erguido. Aí o Espírito Santo não se manifesta. Você está entendendo? Versículo 9. E é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, os sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, todo sacrifício, além de não fazer bem à consciência, sacrifício não faz bem à consciência. Além de não fazer bem, é ineficaz. Então preste atenção, se é ineficaz, eu não preciso dele. Você precisa de sacrifício? É ineficaz e não faz bem para a sua consciência. Esqueça o sacrifício. Acabou. Versículo 10. Os quais, os sacrifícios, não passam de ordenanças da carne,
baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções, lavagens, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Ordenanças da carne, judaísmo, que é a realidade da igreja hoje, tudo isso foi imposto até ao tempo oportuno da reforma. O judaísmo foi imposto até o tempo da reforma. Muito bem. Passaram-se 2000 anos. E o tempo verdadeiro da reforma, ou seja, o judaísmo tem que sair e tem que dar lugar a um pacto novo. Amém? Sem sacrifícios, sem abluções, sem ordenanças da carne, para começar-se a viver o novo pacto, a graça de Deus. Começa um novo pacto, começa um tempo de reforma. A minha pergunta é, tirando o nosso ministério, onde está a reforma? Eu não conheço. Tirando a missão apostólica da graça de Deus, igrejas Cristo vive no mundo, onde está a reforma? Não está. O que Deus quer fazer no mundo? Hebreus 7,18. Portanto, é isso que Deus quer fazer. Por um lado, se revoga a anterior ordenança. Como é que se chama a anterior ordenança? Lei. Se revoga por causa da sua, leia comigo, fraqueza e inutilidade. Então, por que Deus revogou a lei? Porque Deus quer que a lei saia do meio do seu povo por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei é fraca, a lei é inútil. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então se revoga por um lado a lei e por outro lado se introduz esperança superior. Como é que chama a esperança superior? Graça de Deus, pela qual nos chegamos a Deus. Diga, louvado seja Deus. Então, tem que se revogar a lei para, por outro lado, se colocar esperança superior, a graça de Deus. É pela graça que se chega a Deus, não pela lei. Se você não entende estas verdades, você fica adormecido espiritualmente. Você fica com um véu sobre os seus olhos. Os seus ouvidos espirituais ficam fechados. Você nunca se sente perfeito. Você percebe que na lei, quem esteve na lei como eu no passado, sabe o que eu vou dizer. Você sempre se sente devendo na lei. Eu fiz, mas não é suficiente. Querem mais. Eu preciso me consagrar, eu preciso me santificar, eu preciso dar mais, eu preciso jejuar mais. Eu sempre preciso mais. Na lei é apresentado um Deus insaciável. Deus quer mais, Deus quer mais. Mas eu já dei tudo. Pensa bem, tem mais alguma coisa? Você, meu Deus, não tem. 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 E você fala, tem? Não tem. Mas eu ainda estou devendo. Já dei tudo e ainda estou devendo. Então, se a consciência não está limpa, se a consciência não está boa com Deus, você nunca vai se sentir perfeito. Olha o que diz Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta, Ele mesmo aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou. Jesus já lhe aperfeiçoou para sempre. O seu espírito está completo, o seu espírito está perfeito em Cristo Jesus. Mas se você não sabe disso, a sua consciência não é boa. E se a consciência não está boa, a pessoa nunca se sente perfeita. Você está compreendendo? Nunca se sente merecedora. Ao contrário, ela se sente o pó do sapato. Você veja como os crentes se referem. Eu sou o pó. Eu sou o gafanhoto. Eu sou o vermezinho. Não! Jesus já lhe tirou desta condição. Você é mais do que vencedor em todas as coisas. Ele se fez um com o seu espírito. Ele está dentro de você. E a pessoa que não sabe que por um único sacrifício já foi aperfeiçoada, quer ficar se aperfeiçoando na carne, pagando preço, fazendo coisas. Sacrifícios não mexem com a consciência. Não melhoram por dentro. Não faz nada lá dentro. Eu sei, eu já fiz um monte. Não melhora, você só se torna pior, só se sente pior. Romanos 10:2. Porque lhes dou testemunho, olha este versículo, amados, de que eles, na lei, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha, a pessoa pode ter até muito zelo,
Como de fato existem pessoas que se esforçam para fazer lá 40 dias de jejum, 21 dias de jejum, para pagar o preço. As pessoas ralam, amados. Vocês não sabem, mas as pessoas ralam os joelhos, dão o que tem e o que não tem. Tem gente fazendo empréstimo em banco para agradar a Deus. Elas têm zelo por Deus, elas amam. Têm zelo, mas não sabem o que estão fazendo. Não têm entendimento. Guarda este versículo. Tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Como é que é possível ter zelo e não ter entendimento? Vou lhe dar alguns exemplos. Exemplo 1. As pessoas fazem com zelo, por exemplo, jejum para buscar poder. Elas têm zelo. Eu vou me dedicar, eu vou jejuar porque eu vou buscar poder. Mas elas não entendem, elas não têm o conhecimento que está em Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então pense, se eu acredito, se eu creio que Deus está dentro de mim e Ele é por mim, como é que eu vou dar fome à minha carne para buscar poder? O poder já está em mim. Eu não tenho que buscar mais poder. Não há nada que eu faça com a minha carne que vai trazer mais poder. Quando você crê em Jesus, a Bíblia Sagrada diz em Efésios 1:13: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus mora em você. Então aquele que é maior está em você. Que poder você vai buscar com jejum? Nenhum. Você vai buscar poder para a sua carne, porque a carne fica insuportável. Quem jejuou sabe muito bem o que eu estou falando. Ninguém aguenta alguma pessoa que está em jejum. Por isso que ela tem que ficar presa mesmo num quartinho. Por quê? Porque os nervos ficam à flor da pele, amados. Mexe todo o metabolismo do corpo, altera todas as funções. Não, é o diabo. Que diabo tentando? É carnona mesmo que está desenfreada. Buscando poder. Aquele que é maior, aquele que tem todo o poder, está em mim, está em você. E a Bíblia diz, se Deus é por mim, se Deus é por você, quem será contra você? Então entenda, quem jejua tem zelo por Deus. Não é que não ama Deus, não. Tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. Exemplo 2. As pessoas pensam que podem perder a salvação. Então elas têm um zelo, elas lutam por esse assunto, mas elas não entendem. Romanos 11:29. Porque os dons e a chamada, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez que você recebeu a salvação, que é dom de Deus, não é por merecimento, ela é irrevogável. Não precisa fazer sacrifício. Uma vez salvo, salvo para sempre. Exemplo 3. As pessoas pensam, por exemplo, que o diabo as pode destruir. O diabo pode destruir a igreja. Elas não entendem Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, de carne e sangue, ele também, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruísse, do original grego, katagel. Significa que Deus amarrou, Deus limitou, Deus impediu o diabo de chegar à vida de quem está selado com o Santo Espírito da promessa. Vocês estão entendendo? O diabo está lá ou está aqui? Está lá. Ele foi destruído ou não? Ele age aonde? Nos filhos da desobediência. Ele age na sua vida? Não, porque ele destruiu, Jesus na cruz destruiu o poder do diabo, katagel, ele tirou o poder dele na sua vida, ele amarrou o diabo de agir na sua vida, ele o impediu de agir na sua vida. Diga glória a Deus. Aí vem os pregadores de meia tigela, é o apóstolo que está usando esse termo, e eles dizem assim, não, a Cristo vive está errada. O diabo está na igreja sim. Tem que fazer descarrego. O diabo está na vida dos crentes. Está na vida deles. Está na igreja deles. Aqui não está. Esta igreja tem um pacto, tem uma aliança com Jesus Cristo ressuscitado. É Ele que está aqui, que governa, que é o soberano Deus. Aqui não tem demônio, amado. Diga glória a Deus.
Exemplo 4. As pessoas pensam que ainda são pecadoras e que tem que ficar fazendo sacrifício para expurgar os pecados. Quanto mais elas ralam, parece que mais estão expurgando. Elas não sabem o que diz Hebreus 6,14. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Vamos lá, Hebreus 6,14. Não é esse versículo. Vamos ver se eu passei equivocadamente. Hebreus 6,14. Diz assim. É isso que está aqui. Então não era esse versículo. Muito bem. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não é? Eu já sei o que é. Vamos lá. É Romanos 5,1. É o próximo. Aí. Justificados, pois, salvos, lavados, regenerados, totalmente libertos do império das trevas, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem paz ou não tem paz? Diga, eu sou justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Diga, eu tenho paz com Deus. Você acha que o demônio pode tirar a tua paz? Não. Então, com tantas verdades bíblicas, o que se passou nesses 2000 anos? Cadê o tempo da reforma? Porque ninguém reformou nada. Você conhece alguma igreja que reformou alguma coisa? Eles reformam um santuário às vezes. Só. Tem uns que nem isso fazem, estão caindo aos pedaços. Atos 20, 28, vamos saber o que aconteceu nesses 2000 anos. Paulo profetiza: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo é que constitui bispo. Não é a convenção, viu? Nem as denominações. É o Espírito Santo que constitui bispos. É. Para pastorear, diz a igreja de... Diga, a igreja é de Deus. Aqui você não vem achando que a igreja é do bispo Rai, a igreja da bispa Solange. Porque tem muito pastor aí ciumento das ovelhas. Pensa que as ovelhas são dele. A igreja é de Deus. Ele a comprou com o seu próprio sangue. Diz aqui, para pastorear, diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nós fomos constituídos bispos. E Deus disse, administre as minhas ovelhas. As ovelhas são minhas. A igreja é minha. Tem pastor que não permite que as suas ovelhas nem falem com as ovelhas de outro ministério. Se sair da sua igreja, então, já manda logo uma maldição. Ele é a própria maldição. Olha a profecia do apóstolo Paulo, versículos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Olha aqui. E que dentre vós mesmos, é no meio da igreja, não vem de fora não, está lá. Já está instalado lá, plantado pelo capeta, é joio. Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O que se fala no nosso ministério é coisa bíblica. Aqui não há perversão de espécie alguma. Aqui você ouve a voz de Deus. Mas aí fora, há homens sim falando coisas pervertidas. Hebreus 9:10. Que coisas pervertidas? Você já sabe. Os quais, ou as quais, as coisas não passam de ordenanças da carne. Olha o que são coisas pervertidas. Baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas. Eles até impõem. Mas tem um tempo de Deus. O tempo oportuno de reforma. Então são ordens da carne. Quanto mais ordens para batismos, para jejuns, come isso, não come aquilo, bebe isso, olha o dia, sacrifícios. Isso tudo foi imposto até um dia em que haveria uma reforma. O que é que Deus está dizendo à sua igreja na terra? Ele está dizendo, olha, lá do Velho Testamento até a morte de Jesus, foi um tempo, foi a lei. Da morte de Jesus, Jesus morreu e ressuscitou, começa um novo tempo, a graça. Agora, o que é preciso? É preciso não deixar esse tempo antes da cruz permear o tempo depois da cruz. A graça de Deus. E o que é preciso fazer para isso
acontecer, ou melhor, para isso não acontecer, o antes da cruz penetrar o tempo depois da cruz, é preciso fazer uma reforma, porque já penetrou. Já está assim. A cruz, na verdade, é que trouxe essa reforma. A cruz diz, daqui para trás é judaísmo, lei. Daqui para frente é gentilismo, graça. Portanto, quando o judaísmo continuou dentro, permeando o gentilismo, Deus disse, não, eu quero uma reforma. Hebreus 7:11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade... Amado, acordem, igreja. Se na lei houvesse a perfeição, porque foi na lei, pela lei, que o povo recebeu o sacerdócio levítico, recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, a ordem humana? Quer dizer, se a lei judaica fosse correta para nós, qual seria a necessidade de Jesus? Nenhuma. Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, mudou o sacerdócio. Não é mais Arão e seus filhos, não é o sacerdócio levítico. É o sumo sacerdote Jesus Cristo. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Agora não é mais levitas. Agora não é mais Moisés e a lei. Agora é Jesus e a graça. Agora não é mais a lei, agora é a graça. Diga, agora é a graça. Então, isto que eu lhe ensinei até aqui é fundamental para você viver uma vida em paz com Deus. Bispa, mas por que só nós dizemos isso no Brasil? Porque em 155 anos de evangelho nesta terra, ninguém disse isso. Ninguém reformou nada. Só que o que nós dizemos está tudo na Bíblia. Você está vendo, aqui não tem um livro preto, não tem um livro amarelo, vermelhinho, tem a Bíblia Sagrada. Deus nos chamou para a reforma. Este é o chamado deste ministério, amado. O que é reforma? O que é reforma? Do grego, diaortoses, que significa corrigir, emendar, endireitar o que a lei distorceu. Deus quer que se corrija, que se emende, que se endireite aquilo que a lei distorceu. E como é que se começa a endireitar e corrigir uma igreja? Hebreus 6:1. Quer saber como é que começa? Agora, quem tem peito para fazer isso? Eu vou lhe mostrar como é que se começa uma reforma dentro de uma igreja. Essa igreja teve para fazer isso. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, tem que pôr de parte, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Então, aqui tem um segredo. Tem que pôr de parte. Isto, pôr de parte, é o começo do corrigir, endireitar, emendar, diaortoses, reforma. Porque a igreja vive, do versículo 2, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E se você continuar aí, você vai ver do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto são princípios elementares da doutrina de Cristo. Isto tem que pôr de lado. Depois de pôr de lado, é que é possível deixar-se levar para aquilo que é perfeito. A graça de Deus. Você está entendendo? Jeremias 1:10 também ensina como é que começa uma reforma. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruir. Mas Deus levanta um homem, levanta um ministério para arrancar coisa. Para derribar coisa. Para destruir, um ministério para destruir. E para arruinar. Mas também para edificares e para plantares. O que significa isso? Primeiro se faz a diaortoses. Primeiro se faz a reforma.
Primeiro se arranca o judaísmo, o legalismo, os preceitos dos homens, as heresias destruidoras. Depois se edifica e se planta de forma correta. Este é o trabalho que nos cabe fazer no mundo inteiro, amados. Esse é o nosso chamado. Nós estamos fazendo uma diaortoses, reforma. João 14, 26, Jesus também diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai vos enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo numa igreja não é para confusão dentro da igreja. Não é para acusar as pessoas. Eis que o Espírito me mostrou, pecador! Não! O Espírito Santo não é para dividir. O Espírito Santo está para ensinar. O que o Espírito Santo está fazendo agora na nossa igreja? Está ensinando e está lembrando de todas. Você vai para lá, vem para cá, o Senhor está te lembrando do plano dEle, dos desígnios dEle, a vontade dEle para a sua igreja. Amém? Também falou sobre isso Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, este livro, e o saber se multiplicará. É o que nós estamos fazendo. Esquadrinhando a Bíblia Sagrada. E por isso a sabedoria está se multiplicando entre nós. Diga glória a Deus. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos, os filhos da perdição, procederão perversamente. E nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Olha, pregadores de meia tigela que não entendem nada do que nós pregamos, são o quê? Perversos. Os perversos procederão perversamente. Então aí, ouvem, têm acesso à graça, têm acesso aos CDs. Muitos de vocês já levaram para os ex-pastores, para os obreiros, já deram lá na mão das pessoas. A palavra está correndo, mas eles continuam procedendo perversamente e não entendendo nada. Não é verdade? Então os de meia tigela aí são perversos. Mas os sábios entenderão. Porque nós estamos esquadrinhando a Bíblia. Aqui não há um livro de Mormons. Aqui não há um livro de Testemunhas de Jeová. Aqui não há um livro da Igreja da Unificação, não sei das quantas lá. Aqui há o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Aqui há a palavra genuína do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, o livro por excelência, é o livro que há aqui. E diz que os sábios entenderão. Você está entendendo esta palavra? Amém. Sabe quem você é à luz da Bíblia Sagrada? Um sábio. Olhe o seu irmão e diga: você é um sábio. Você é uma sábia. Glória a Deus. E depois que eu falei aquele culto lá, que ficam pedindo para a bispa ser mais light, ninguém pediu mais. Porque entenderam que é uma reforma. Amém? Diaortoses. Reforma. Nosso chamado. O que faz a lei? O que fazem os pregadores da lei? Você quer saber o que eles fazem? 1 Timóteo 1,7. Amado, isto aqui é certo como 1 mais 1 são 2. E, olha, eu sei o que é isso. Eu sei que muitos dos senhores e das senhoras também sabem. Até a moça que escreveu hoje o testemunho falou sobre isso sem citar o versículo. Olha o que a lei faz, o que os pregadores legalistas aí fazem. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Olha, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: tem gente da lei, Timóteo, que diz cada coisa. Tem gente da lei que faz estudo bíblico sobre cada coisa. Eles fazem, olha, ousadas asseverações. Eles afirmam coisas com uma ousadia. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Mas eles não sabem nada do que eles estão dizendo. Não tem nenhum respaldo bíblico. As pessoas mais antigas da igreja vão se lembrar de um exemplo. Há alguns anos, houve um debate numa rádio de um pregador aí, que estava lá
de uma igreja que tem nome de graça. E estavam ali distribuindo naquela igreja pimenta do reino. Os irmãos mais antigos se lembram. Era a campanha da pimenta do reino. E aí na rádio um pregador perguntava para o chefão lá, né? E dizia, ô pastor, ô missionário, o senhor é um profundo conhecedor da teologia. E ele disse, eu lhe pergunto, pimenta do reino é bíblico? E o pregador, missionário profundo conhecedor do engano e da mentira, ele falou, pimenta do reino, vejamos. Reino está na Bíblia. Se a pimenta é do reino, então é de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos distribuir para todo mundo. Reino está na Bíblia. Percebe, Guguinha? Se a pimenta é do reino, é de Deus. Glória a Deus. Profundo conhecedor. Você entende que ele não sabe nem o que ele diz e faz o quê? Ousadas asseverações sobre coisas. Você sabe o que essa gente toda está fazendo? Enganando o povo de Deus. Já faziam isso há 2000 anos, hoje muito mais. Então eu quero encerrar a mensagem falando do verdadeiro evangelho. Qual é? Hebreus 8:8. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Não segundo a lei. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porque nestes dias esta aliança é para mim e para você, diz o Senhor. E esta aliança, a nova, a graça, o que ela traz? Na sua mente, imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira, a lei. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido, tem que passar por uma reforma de aortoses. Vocês estão entendendo? Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Isto é a verdade. Esta é a realidade. E a nossa igreja vive Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho. Não é o evangelho da fitinha, do salzinho, do grudinho, do pentinho, do sabãozinho, nem da vigiliazinha, nem do jejunzinho, nem da procissãozinha de crentes. A mim me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então não é pente, sabonete, nada disso. É das insondáveis riquezas de Cristo. É o evangelho da graça de Deus. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, agora não está mais oculto. Você está conhecendo o mistério. Insondáveis riquezas de Deus. O Deus que criou todas as coisas. Para que pela igreja, olha a função da igreja. Não é o que a igreja está fazendo aí fora. Envergonhando a obra de Deus. Deixando os crentes exaustos, cansados. Vacinados contra o evangelho. Mas para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja tem como função mostrar a multiforme sabedoria de Deus, os mistérios que estiveram ocultos, a graça de Deus. Isto é que faz com que a gente diga aqui na nossa igreja: somos a igreja verdadeira de Jesus Cristo na face da terra. Porque nós não passamos mais, amados, pelo que diz Efésios 4,14, mas quem está aí fora sem luz, passa por isso. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nunca mais ninguém lhe enganará. Nunca mais você será levado daqui para lá, de lá para colar, de não sei o que, como um menino por todo vento e sorte de doutrina. Porque aqui, amado, não há nada estranho. Aqui não há nada escondido. Aqui tudo está aparente. Aqui a nossa autoridade está baseada somente na palavra de Deus. Aqui a graça não é anulada. Aqui a graça é preservada. Nós conhecemos os 66 livros da Bíblia Sagrada. Nós sabemos extrair as evidências da graça desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Nós sabemos que as 14 epístolas do apóstolo Paulo são o filtro de toda a Bíblia Sagrada e que trazem a mensagem para o povo de origem gentílica. Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro, que era Pedro, por causa do legalismo, se tornou repreensível. Por que ele se tornou repreensível? 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, porque eles estavam fora da verdade do Evangelho. Disse a Cefas na presença de todos. O que ele fazia? O que a igreja hoje faz. Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O que nós fazemos neste ministério? Nós tiramos esse fardo, nós tiramos essa obrigação de fazer os gentios viverem como judeus. Não temos que viver como judeus. Temos que tirar o fardo das costas do povo, amado. Ninguém aqui é obrigado a viver como um judeu. Nós temos um chamado a viver a graça de Deus. Nós aqui não congelamos, não adoecemos, não destruímos, não martirizamos pessoas. Por quê? Eu encerro com 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quem tem a mente de Cristo é aquela pessoa que passou por uma diaortose. Só tem a mente de Cristo ativada quem passou por uma reforma, uma mudança, quem já corrigiu, acertou, endireitou, quem já pode dizer: é judaísmo? Não serve para mim, não quero, não tenho parte com isso. É sacrifício? Não serve, não é para mim. É rito? Não tem parte comigo, com a nova aliança. Eu quero viver segundo aquele que ressuscitou e está vivo. Não é mais por obras, é por fé e é por graça. E quem já está neste ponto, amado, tem esta mensagem de perfeição. E a mensagem da perfeição traz cura. Você aí sentado ouvindo sobre a reforma, já foi curado. Essa mensagem traz prosperidade. Não precisamos ficar aqui arrancando a lã das ovelhas. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta mensagem traz felicidade, traz boa consciência, traz pessoas felizes, traz maridos amando as suas mulheres, traz mulheres cuidando dos seus maridos, incentivando aos seus maridos, traz lares abençoados. É isso que a diortose faz, que a reforma faz. O tempo oportuno da reforma chegou! E todo o povo de Deus grite amém! Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! Você, pela reforma, já está num novo patamar de vida. A sua consciência já é boa, já é limpa, você já foi aperfeiçoado, você é nova criatura e com a mente de Cristo ativada. Amém? Você está pensando conforme a Bíblia? Mesmo? Diga, é só por graça. É por fé.
Passou pela reforma? Amém? Então nós vamos ficar de pé. Eu sei que as crianças vêm aqui trazer um presente para os pais, é isso? Ou eu estou falando que não devo? É isso? Então, quem tem crianças na igreja? Vai ganhar presente, pronto. Eu não sei o que é. Eu espero que tenham providenciado, que agora eu já falei. Bispo Rai, vem orar. Eu sei que esta palavra tem a capacidade, o poder de iluminar mentes e corações. Já caiu sua ficha? Já caiu sua ficha? Graças a Deus. Graças a Deus, né? É para glorificar a Deus para o resto da vida. Você é livre. Você está enxergando o que Ele quer que você enxergue. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Ó Deus, por esses ensinamentos grandiosos, ó Pai, que nós sabemos vieram diretamente do trono da Tua graça, para trazer consolo, para trazer esclarecimento para as nossas vidas, ó Pai. E nós somos eternamente gratos a Ti, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, por ter nos escolhido desde antes da fundação do mundo. E por hoje termos olhos iluminados e sabemos, ó Pai, que em Ti nós Amém, tudo podemos. Glória a Ti, Tu és a nossa capacidade, a nossa força, Amém, Senhor. nosso socorro, Jesus. Glória Tu a Ti, queres Jesus. conhecimento mais do que sacrifício, Aleluia, Jesus. Senhor. Aqui está um povo que vive por fé, Jesus. Somos livres, Senhor. Ó Deus, estamos aqui para fazer essa reforma, Amém, Jesus. Senhor. O tempo da reforma já chegou, ó Pai. E as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Amém. Para que sejam utilizadas, ó Amém, Pai. Senhor. De maneira conveniente, de maneira adequada, ó Pai. Aleluia, E Senhor. que se cumpra em nós, ó Pai, a Tua vontade, os Teus desígnios. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, por essa igreja, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, ó Pai. Te louvamos pela vida do bispo Amém, Senhor. nacional Miguel Ângelo Júnior, pela bispa Rosana, Jesus. Te louvo, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Ó Pai, te Senhor. louvo por essa igreja, por esse lugar santo, Glória abençoado, a ó Ti, Pai, Jesus. onde nós podemos crescer na graça e no conhecimento. Ó Deus, lugar esse que tem compromisso com a verdade, Aleluia, Jesus. Senhor. A verdade que liberta, a verdade tão necessária ao Teu povo, Jesus, nesses dias. Te louvo, ó Pai, pela vida da nossa bispa Solange, ó Pai. Te louvo, ó Pai, pelo Teu profundo amor, pelo Teu carinho para conosco, Jesus. Amém, Senhor. E acima de tudo, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia. E de lá ninguém os pode tirar, ó Pai. Amém, Senhor. Por isso, Jesus, nesta noite, mais uma vez, o nosso espírito foi Amém, alimentado, ó Senhor. Pai, com palavras sãs, com a sã doutrina, ó Pai, que já fez morada em nosso coração e nos impulsiona, nos encoraja, Amém, Jesus, Senhor. a manifestar a nossa verdadeira identidade Glória a de Ti. mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Por isso nós deixaremos esse santuário Amém, Senhor. na certeza, ó Pai, que essa semana que agora se inicia Amém, Senhor. será uma semana de grandes vitórias, Em nome de Jesus. uma semana de bênção, Sim, Jesus. Senhor. Que todos os nossos inimigos Já cairão debaixo dos nossos Em nome pés, ó de Pai. Jesus. Porque Maior é aquele que que é está em maior, nós. Jesus, Amém, já fez morada em nossos Aleluia, corações Senhor. e nos transformou em vencedores, Poderosos. em mais do que Em vencedores. Cristo Jesus. Por Aleluia. isso eu declaro, ó Pai, Amém, Senhor. que a graça e o conhecimento Amém, do nosso Senhor. Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Amém, Deus e as Pai. doces manifestações Glória a Ti, do Jesus. Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra Amém. em seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ter um momentinho de orar pelos pais ainda. Você tem algum pai aí do seu lado, alguém que você conhece, seu pai está aí, o seu marido? Ore por ele em nome de Jesus. Se ele não está, mande uma palavra para ele em nome de Jesus. Amém? Os internautas também. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por cada pai aqui representado, Deus, pelos que não estão. Te agradecemos pelas famílias, Jesus, bem alicerçadas do nosso ministério. E te pedimos, Senhor, uma vez mais, que todas as famílias estejam completas na tua casa, Jesus. Porque esta é a maior bênção, é ter, Senhor, uma família inteira
te servindo, Jesus, e podendo dizer: eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Ó Deus, que assim seja em cada vida, que cada filho aqui, Senhor, seja grato pela família, pelo pai, pela mãe, que cada pai, Senhor, seja honrado no trabalho, Senhor, na sua casa, na igreja, e que neste novo ano, Jesus, que nós estamos aqui orando pelos pais, eles possam ser verdadeiramente os líderes das suas casas, o cabeça, o pastor dos seus lares, que a capacidade e a suficiência venham de Ti, Senhor, e que a sabedoria do alto, Jesus, invada as famílias, e a Tua paz reine, e a Tua alegria seja perpétua, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Dá pra gente sentar um minutinho para ouvir uma música, uma canção para os pais? Tem um pai aí do seu lado? Diga: receba tudo que Deus tem de melhor para você, em nome de Jesus. Dizer de uma vez que não há ninguém tão legal.
tenho... Tem mais uma? Tem. Às vezes desligaram o meu microfone. Eu não consigo. Também. Alô, alô, deixa ele, não liga, não me vê. Alô. Alô, 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 alô. Alô, alô. Hã? Alô, alô. Alô, alô. Nós vamos colocar as crianças menores aqui na frente, assim os pais ficam tão felizes, não tem nada que alegre mais do que dar um presente, é ver as crianças no altar. E a gente já está profetizando que eles serão grandes homens e mulheres de Deus, amém? E que vão ocupar, pela palavra da graça de Deus, os altares das gerações futuras, em nome de Jesus. Eu acho que eles têm que sentar no degrau de cima, não é? Passa um para cima. Vai. Isto. Ai. Pronto. Tá faltando um monte de gente que não quer vir a... Cadê? Então, é para vir aqui para frente. O que vocês estão fazendo aí atrás na parede? Corre, rápido, rápido. Isso. Imagina eles tudo na parede, eu não sei porquê. Rápido. Isso, Rose. Claudiana, traz essa criançada aqui para frente, por favor. Rápido. Isso, pronto. Que tem uma fase que tem uma vergonha. Pronto. Vem, vem. Vem todo mundo que quiser, vem. Esse
te chamamos. Carinho, meu velho, coração com muito amor. Esse homem é especial. Faz tudo pra me ver legal. Faz tudo pra me ver legal. Faz tudo pra me ver legal. Amém. Vamos todos ficar de pé. Eu vou pedir que as crianças vão encontrar os papais, dar um abraço. O que vocês têm na mão aí para dar de presente para o papai. Dar um grande beijo. Boa noite a todos. Até amanhã na oração e confissão. Enquanto eu vou dar um beijão no painho, paizão, papai da minha casa. Você faça isso também aí com seu marido, com seu pai. Dê um abraço. Cumprimente seu irmão em Cristo, afinal somos uma grande família. Tchau, tchau internauta, tchau, boa semana, cheia da glória de Deus. Até amanhã.